Voltamos ainda falando de eleições 2024, com mais uma rodada de entrevista com candidatos a prefeito da grande região de Picos. Hoje recebendo o candidato Kael Marques, candidato a prefeito na cidade de Vera Mendes pelo Partido dos Trabalhadores. Candidato, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Lebson. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os telespectadores. Na oportunidade aqui, agradecer a Deus pelo dom da vida e agradecer aqui ao convite de vocês de estar participando desse momento para falar um pouco sobre essa eleição que definirá os rumos do nosso município pelos próximos 4 anos. A Paula que segue também com a gente aqui nesse momento de entrevista, dessa rodada de entrevista com esses candidatos que a gente tem recebido ao longo dessa semana aqui no estúdio do Jornal de Picos. Candidato, a gente começa a nossa conversa aqui, conversando com o senhor. No município, nesse momento, o seu grupo ele se coloca como oposição à gestão municipal, à gestão atual lá em Vera Mendes. O senhor que é vereador, queria que o senhor falasse para a gente como foi que nasceu esse desejo de sair ali do posto de vereador, de parlamentar, do Legislativo Municipal e concorrer a esse posto do chefe do Executivo lá em Vera Mendes. Na verdade, o nosso intuito na política é mesmo de trabalhar pelo povo, de estar à disposição do povo, independente do cargo que seja nos colocado para ali ocupar, né? Então, em 2020, a gente lançou lá a candidatura a vereador, fomos o mais votado da história do município. Conseguimos na nossa chapa puxar um vereador com apenas 43 votos. E aí, ao longo desses 3 anos e alguns meses no mandato de vereador, a gente tem desempenhado uma função de forma diferenciada. A gente já levou diversas ações para o município de obras, máquinas para associações, de emendas, de custeio para a saúde, reforma de escola do Estado, porque mesmo antes de ser político candidato, a gente já tinha um alinhamento político lá no governo do Estado, no governo Wellington Dias, da ex-deputada Rejane Dias, e a gente sempre atuou nesse posicionamento de levar ações, de contribuir mais para o nosso município. Então chegou aí o momento pelo qual a gente se sentiu, de certa forma, desprestigiado por ocupar ali o segundo posto de grupo no município e resolvemos, assim, romper, seguir nosso caminho e de lá para cá a gente tem crescido muito, recebido muitas adesões de famílias importantes, de políticos importantes, de ex-vereadores, ex-candidatos a prefeito, ex-candidatos a vice e o apoio principal lá do nosso tio Milton, que foi prefeito de 2013 a 2020, e isso nos caracteriza de forma que a gente traz um legado. Nos foi confiado um legado do Milton, um legado do meu pai, que tinha atividade política constante, um legado do meu avô e de outras pessoas e outras famílias grandes que sempre tiveram essa atuação política no nosso município. Paula Muniz. Candidato, você tocou num ponto importante, essa questão de ruptura, né? A gente tem visto que nas eleições desse ano de 2024, esse cenário de ruptura, ele vem acontecendo em vários municípios, né? O seu grupo político, como foi essa decisão de ruptura? Foi algo dialogado entre vocês, já que até dezembro de 2023 vocês eram situação, estavam apoiando a atual gestão do município? Na verdade, lá no município, a gente estava na situação, porém a gente chegou na situação já em 2020 a convite do Milton, que é o nosso tio que hoje está nos apoiando, né? E o candidato dele à época, que é o atual prefeito, a gente fez aí um alinhamento, de certa forma, uma união, e quando chegou aí um momento da decisão de um grupo de escolher uma candidatura de vice-prefeito, nós não fomos escutados. Então, de certa forma, a gente acha que por ser o grupo que ocupava ali a segunda colocação em termos de votos e de trabalho no município, nós teríamos que pelo menos ser escutado. Mas muito antes disso, desde a posse em 2021, o atual prefeito sempre tratou o meu tio Milton com uma indiferença. Ou seja, o Milton colocou ele como candidato, apoiou, trabalhou, elegeu e, por algum motivo, que eu não sei especificar, começou ali uma certa perseguição em torno da esposa do Milton,
que era secretária de saúde anterior, depois ela passou a ocupar um posto lá de diretora da Escola do Estado, e em relação a ele, Milton também. Então, assim, foi uma situação que foi se acumulando ao longo de 3 anos e que chegou um momento de que, no momento de escolher uma vaga lá de vice, a gente não foi nem escutado. Então, por esse motivo, a gente entendeu que a intenção do prefeito era de que a gente não fizesse mais parte daquele grupo. E sempre, ao longo desses 3 anos, o nosso trabalho, ele é, de certa forma, um pouco independente. A gente sempre deu aquela assistência que município pequeno, ele é mais assistencialista, as pessoas têm mais uma dependência do político. Então, a gente sempre fez esse trabalho de forma independente, com nossos recursos, nossa estrutura, e por esse motivo a gente entendeu de que era o momento da gente colocar o nosso nome à disposição lá do povo de Vera Mendes para, quem sabe, com a vontade de Deus e do povo, construir uma Vera Mendes cada vez melhor. Candidato, partindo um pouco, saindo desse cenário de articulação política e partindo realmente para projetos, ideias, dentro do seu plano de governo, o que é que o senhor tem a apresentar para a população de Vera Mendes nesse momento, que dentro desse caminhar como vereador, a gente sabe que vereador anda muitas vezes, né? Está ali acompanhando a realidade dos bairros, da comunidade. O que foi que o senhor observou enquanto parlamentar de deficiências, áreas que precisam ser melhoradas em Vera Mendes e o senhor coloca agora no seu plano de governo que acredita que Vera Mendes precisa mudar, melhorar, avançar em determinadas áreas? O que seria? Um ponto assim mais crítico que a gente enxerga é a questão econômica, a atração ali de investimentos e a maneira de tratar com que a mentalidade das pessoas elas voltem para esse lado de buscar ali a independência financeira do modo de abrir um empreendimento, de buscar um meio assim mais de ganhar dinheiro, né? Lá a gente vê que ao longo desses 3 anos e alguns meses fecharam-se muitos comércios, a feira ela diminuiu em volume muito. Então, a gente vê que existe um desincentivo na questão da economia local. E isso faz com que há evasão de pessoas para morar fora, para buscar emprego em uma outra cidade. E esse é o ponto assim, que a gente busca no nosso plano de governo, criar lá um setor de pesquisas para que a gente estude ali as potencialidades do nosso município, para que possa trazer o investimento privado para o nosso município, ele de certa forma crescer e ficar independente. Além disso, tem algumas questões na questão da educação, que sempre a gente foi amante ali da educação, e a gente vê que a educação ela precisa, de certa forma, ter um investimento maior. Tanto é que agora, o último resultado do IDEB, Vera Mendes diminuiu um pouco, justamente por essa falta de investimento, de trazer uma assessoria especializada e com isso fazer com que ali o quadro da educação ele realmente avance. Existem questões lá de portas, de sala de aula que passam 4, 5 meses sem reposição. Então, assim, são questões pontuais que a gente vem observando e que a gente vem colocando de forma que possa trazer a melhoria. Questão de abastecimento de água, a gente vê que foi mudado muito o abastecimento lá no município, e em vez de melhorar, terminou que deixou pior. Em algumas casas não chega água, é uma crítica muito grande. E esses são pontos de infraestrutura que a gente, como engenheiro civil, conhece e tem ali o estudo técnico para poder estar ali desenvolvendo junto a uma equipe de forma que traga benefícios e sane os problemas em áreas pontuais do nosso município. Candidato, você ingressou à caminhada política, né, no Parlamento Municipal, na Câmara de Vereadores. Como é que estão os apoios hoje dentro da Câmara Municipal? O senhor não tem maioria lá dentro, né? Mas como é que o senhor acredita que foi feita essa articulação lá dentro e essa falta de apoios reflete algo? O senhor acredita que tem algum fator preponderante diante dessa realidade, já que você estava lá nesse universo, estava com seus colegas de parlamento? Na verdade, essa questão de vereador, se o foco é de ter aquele atrelamento ali à gestão, de não ter uma determinada coragem de independência, mas de modo de que existem vereadores de mandato e vereadores que serão eleitos. E indo por essa perspectiva, nós temos
um único vereador de mandato, mas temos uma perspectiva de eleição de muitos vereadores. Então, na questão política mesmo, isso não seria um problema, porque a gente tem ali a doutora Ana Lúcia, que foi candidata na eleição passada, e temos o meu tio, ex-prefeito Milton, que é uma força muito grande, né, que ali nessa agregação de votos, juntamente com o nosso trabalho e de outros líderes, fará com que, dentro dessa perspectiva, a gente tenha uma eleição muito boa para vereador na nossa chapa. Vocês têm uma projeção, candidato, de quando vocês esperam ir eleger, já que vocês têm nomes aí conhecidos da população local? Dentro da situação atual, eu que sou da área de exatas e sou, assim, de certa forma, entendo de cálculos, a gente tem uma perspectiva ali de eleição de 4 vereadores garantidos e vamos aí, ao longo desses próximos dias até a eleição, trabalhar, incentivar e trazer para a população de que também para vereador precisa votar em vereadores novos para eles terem mais responsabilidade com a população, de forma que, quem sabe, a gente alcance aí a 5ª vaga, que seria a maioria lá na Câmara de Vera Mendes. O senhor tocou agora há pouco, candidato, na fala do senhor, a respeito de abastecimento, né? Abastecimento de água lá em Vera Mendes. A gente sabe que, assim como Vera Mendes, outras cidades do sertão do Piauí, do semiárido piauiense, enfrentam esse problema que é quase crônico da falta de água, populações que não conseguem ter água em casa. Como é que o senhor analisa esse cenário, projetos do senhor, caso o senhor seja eleito, para trabalhar essa problemática que a gente sabe que, infelizmente, as famílias que moram no semiárido enfrentam? A gente sabe que tem políticas assistencialistas, a Operação Carro-Pipa, por exemplo, seria uma dessa. Mas o que é que o senhor pensa a respeito de trabalhar dentro de Vera Mendes, caso seja eleito, dentro desse setor do abastecimento, da falta de água para a comunidade? Lá, na verdade, no nosso município, nós não temos problemas de água que seja, assim, uma necessidade de carro-pipa. Lá, o Milton deixou todas as residências com a canalização, chegando lá nelas, mas existe a questão dos níveis de água. E aí, assim, a gente sempre aconselhou e trouxe essa situação como vereador, de modo que pudesse haver a ramificação do abastecimento de reservatório. Como é que seria? Tem ali numa localidade um determinado reduto de casas que a água não chega, você pega, bota ali um reservatório e do próprio poço tubular você joga diretamente para aquela e ela redistribui naquele reduto. E o que acontece lá hoje é que em uma localidade tem apenas um reservatório. E aí a questão mesmo natural às vezes faz com que a água não chegue lá. Mas aí o gestor lá, ele adota uma postura de o que é certo é o que ele pensa. Então, termina com que muitas coisas terminam passando de modo que prejudica a população por não conseguir ouvir a opinião de uma outra pessoa. Então, a gente quer trabalhar nesse sentido, né? Onde não conseguir chegar com o reservatório, a gente faz a perfuração ali do novo poço tubular, faz estudos geológicos certinho, e faz a redistribuição naquele reduto que tem um problema de abastecimento de água. Conversamos com o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, candidato a prefeito na cidade de Vera Mendes, o senhor Micael Marques. Candidato, queria agradecer a sua entrevista. Eu que agradeço aqui o espaço, o convite e deixar aqui o meu recado lá para a população de Vera Mendes, que ao longo desses próximos dias eles analisem o passado, analisem o presente, as atitudes de cada um antes desse período eleitoral, durante esse período eleitoral e tracem ali na sua cabeça como é que seria essa postura após 2025, que seria a próxima gestão. E dentro desse aspecto de linha de pensamento, vejam como é a postura do vereador Micael, candidato a prefeito agora, e como seria essa perspectiva a partir de janeiro de 2025. E pensando dessa forma, vocês verão que o melhor a ser votado é prefeito Micael e vice-prefeita professora Juracélia. Vote 13. Paulo, eu queria agradecer a sua participação também. Eu que agradeço, Clebson, agradeço a participação do candidato Micael e até a próxima. Boa tarde, até a próxima.